A nova presidenta da UNE, a União Nacional dos Estudantes, é a Vic, Virgínia Barros. Ela é a quinta mulher a ocupar o cargo. E nós convidamos a Vic para uma entrevista aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre o protagonismo dos estudantes no Brasil hoje. Boa noite, Vic, bem-vinda e parabéns pela sua eleição. Quem é a estudante pernambucana eleita para a presidência da UNE? Sou eu. Eu me chamo Virgínia, eu nasci em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Morei a maior parte da minha vida em Recife, mas há 2 anos me mudei para São Paulo, quando eu assumi a diretoria de comunicação da UNE. E hoje eu estudo letras na Universidade de São Paulo, aqui na cidade. Pretendo viver aqui até o final do meu curso. Já tive a oportunidade também de presidir a União dos Estudantes de Pernambuco e estamos com um time aí bem qualificado e combativo para tocar as lutas do movimento estudantil nos próximos anos. De onde começou esse gosto pela causa estudantil? Desde quando você já se mostra ativa nesse processo? Acho que desde que eu virei caloura na universidade, desde a primeira semana de aula, eu já me envolvi com o movimento estudantil, nunca saí. E eu acho que nesses últimos anos a gente teve a oportunidade de contribuir com conquistas importantes para a universidade, para o Brasil de um modo geral. Também são muitos os desafios que se apresentam pela frente. O último congresso da UNE, que se encerrou no último dia 2 de junho em Goiânia, eu acho que ele expressou bem isso, né? Foram cerca de 2 milhões de estudantes universitários que votaram em urna na sua universidade, em 98% das instituições de ensino superior no país, para construir o congresso da UNE, onde a nossa chapa foi eleita, e aí conseguimos construir um time bem diverso, bem plural e bem combativo aí para estar tocando e liderando a luta dos estudantes nos próximos 2 anos. No seu projeto, quais seriam as principais ações que você pretende realizar à frente da UNE? Uma coisa que está no nosso horizonte próximo é continuar a luta e a defesa intransigente dos 10% do PIB para educação, 100% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para educação. A UNE ela sempre teve muita relação com as lutas gerais do nosso país, com as grandes questões nacionais. Mas é natural que a gente tenha mais identidade com as pautas educacionais. Então, o Congresso da UNE ele convocou uma jornada de lutas unificada do movimento estudantil brasileiro, que vai tomar as ruas das principais cidades do Brasil nos próximos meses, culminando no dia 28 de agosto com uma grande passeata em Brasília para reivindicar e pressionar o Senado Federal e o nosso Congresso pelos 10% do PIB para a educação. E nós acabamos de acompanhar, agora aqui na TVT, uma reportagem sobre o histórico Congresso dos Estudantes em Ibiúna. Qual que é a expectativa para esse encontro que começa na sexta-feira com homenagens aos estudantes que lutaram contra a ditadura? As expectativas são as melhores possíveis, né? A União Estadual dos Estudantes de São Paulo é uma entidade parceira da UNE, que também já projetou lideranças políticas, acadêmicas e sociais importantes para aqui para o estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. E esse congresso da UE vai ser a oportunidade da gente voltar para Ibiúna, 45 anos depois, e apresentar e resgatar essa página tão importante da luta pela democracia no nosso país para essas novas gerações de jovens que ingressam na universidade. Então, eu acho que vai ser uma cena muito bonita, muito politizada, e vai ser um espaço da gente resgatar essa página fundamental para a gente entender o que é que o Brasil é hoje, né? Aquele período da ditadura militar em que muitas das nossas lideranças foram perseguidas, foram inclusive sequestradas e assassinadas pela ditadura. E esse congresso de Ibiúna, que aconteceu na década de 60, terminou com mais de 700 estudantes presos, simplesmente porque estavam se expressando e lutando para que a democracia fosse restabelecida no nosso país. Eu acho que resgatar essa página da nossa história e apresentar para essa nova geração de estudantes o que de fato acontecia no país naquele momento, uma outra versão sobre essa página tão importante da nossa história vai ser fundamental, inclusive para o aprofundamento da nossa democracia, mas, acima de tudo, para que a gente não esqueça e para que páginas e momentos de autoritarismo na história do nosso país não voltem a acontecer. Você continua aqui com a gente, nós temos outros assuntos ainda para conversar. Nós vamos acompanhar agora o vídeo que a União Nacional dos Estudantes enviou para o seu jornal da edição 53 do Congresso da UNE. Este ano o encontro aconteceu em Goiânia e reuniu mais de 10 mil jovens. A gente está aqui no Centro de Convenções de Goiânia
para o Encontro Nacional de Estudantes Cotistas e Pró-Unistas. A Uni dá um exemplo de amadurecimento da democracia para o Brasil e para o mundo, quando coloca no mesmo espaço, com autonomia e diálogo, governo e movimento social. Os estudantes de todos os estados do Brasil vieram aqui para reivindicar por mais mudanças e querem garantir que os direitos que a gente já conquistou sejam implementados. O Enem desse ano tem 7.800.000 inscritos. Esse é o tamanho da demanda. Se nós dobrássemos toda a estrutura privada e pública da universidade, ainda assim não dava para absorver os que estão disputando uma vaga. Então nós temos que continuar expandindo agora, sem perder o compromisso com a qualidade e com a permanência dos estudantes. Estamos à luta de uma educação igualitária. Esse é o movimento estudantil ativo, pujante nas ruas. Os congressos são várias atividades, são debates, são plenárias e tem atos também. Esse é um ato dos estudantes, as várias forças que compõem a entidade estão se organizando e fazendo um ato para denunciar os crimes contra a educação. Educação privada não é mercadoria, contra o aumento semestral da especialidade de 10%, que é absurda. Queremos educação de verdade, queremos qualidade no ensino. Vamos fazer a chamada. Todos estão em nós. Somos Onestino Guimarães. Seremos muito mais, cada vez mais, a cada dia mais. Onestino Guimarães. Juventude Brasileira. União Nacional dos Estudantes. Um novo protesto contra o reajuste nas tarifas do transporte público em São Paulo está programado para amanhã, na Praça dos Ciclistas, na Avenida Paulista. Na última sexta-feira, os manifestantes voltaram às ruas pela segunda vez para chamar a atenção da sociedade, do governo e exigir a redução do preço das passagens. E, mais uma vez, houve confronto com a polícia. Começo da noite de sexta-feira. Os manifestantes, a maioria jovens, se concentram no Largo da Batata, uma grande área livre no bairro de Pinheiros. Bom, agora são 6h30 e o movimento acabou de fechar a Avenida Faria Lima, aqui na altura do Largo da Batata. A avenida é uma das mais importantes da região e a manifestação fecha o trânsito no sentido Itaim. A passeata segue de forma pacífica, com os manifestantes gritando palavras de ordem em protesto contra o preço das passagens de ônibus, que desde o dia 2 aumentou para R$ 3,20. Um grande número de policiais militares acompanhava a manifestação. Batedores de moto abriam caminho e a passeata entrou pacificamente para a Avenida Rebouças. Neste trecho, o trânsito pesado de uma noite de sexta-feira foi substituído pelos milhares de manifestantes. A manifestação seguiu sem qualquer confronto até entrar na pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco. Eram quase 7h30 da noite. De repente, começaram os disparos. Era a polícia militar disparando bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Olha aí. Vocês ouviram? A tropa de choque, além de várias viaturas e policiais em motocicletas, logo ocuparam a pista e dispersaram os manifestantes. Acuados pela tropa de choque, os manifestantes caminharam de volta para o Largo da Batata, onde protestaram mais uma vez contra a atuação da PM e marcaram um novo ato para esta terça-feira. Essa manifestação foi bastante pacífica, não teve minorias que fizeram atos como queimar e tal. A PM foi truculenta no sentido de jogar bomba, gás lacrimogêneo sem necessidade nenhuma, porque só foi uma passeata. Repressão nunca é esperada, mas quando você trava uma avenida importante, seja a Marginal, seja a 23 de maio, é sempre possível que façam isso. Fizeram, a gente conseguiu se manter junto, isso foi o importante de hoje. Quando pararam a Marginal Tietê para o evento da Fórmula Indy, não teve bomba. Foi tranquilo, estava tudo bem. Não foi durante meia hora, 40 minutos como nós, foi durante 3 dias. Para a burguesia andar de carrinho, tudo bem. Para trabalhador protestar, não pode. Nós vamos entrar na Marginal outras vezes, nós vamos entrar na 9 de julho outras vezes. O objetivo da luta não é quebrar a cidade. O objetivo da luta é abaixar a passagem. O objetivo da luta não é travar via. Não é obstruir e proibir o direito de ir e vir. É garantir o direito de ir e vir. Essa passagem tranca muitos trabalhadores na periferia da cidade. Se essa passagem ser reduzida, não são só esses jovens que vão pagar menos passagens. São
cada um dos 11 milhões de pessoas que moram dentro da cidade de São Paulo, fora os outros 9 milhões que estão no entorno de nós. Então as pessoas têm que apoiar esse movimento. Para nós, o transporte é um direito como a saúde e a educação. Como pode ser plausível a educação não ser paga, a saúde não ser paga e você tem que pagar para andar de transporte? Ou o governo tem medo da burguesia dos transportes ou se beneficia dela. Terça-feira continua, terça-feira vai ser maior. E nós voltamos a conversar com a presidenta eleita da UNE. Vicky, você está vendo que os jovens estão nas ruas. As pessoas, os jovens estão lutando aí contra o aumento da passagem, pedindo passe livre. A UNE apoia esse movimento? Certamente. Inclusive, nessa sexta-feira eu também estava participando desses atos. Também vamos participar dos atos que vão acontecer amanhã. E eu acho que essa luta por um transporte, acima de tudo, acessível, eficiente e de qualidade, é algo que mobiliza não somente os estudantes da cidade de São Paulo ou de outras cidades em que esses movimentos também acontecem, como, por exemplo, Manaus, Rio de Janeiro, Natal. Em Porto Alegre, recentemente, inclusive, conseguimos revogar o aumento das tarifas de transporte público que tinham sido anunciados. Então, apoiamos isso por entender que o direito de locomoção nas grandes cidades é um direito fundamental que está dado para a população e que não pode estar sujeito às leis de mercado. Então, somos contra o aumento das passagens, condenamos, inclusive, a truculência da Polícia Militar de São Paulo contra os estudantes. Não é a primeira vez que a PM de São Paulo se utiliza da violência para tentar tolher manifestações legítimas dos estudantes aqui no Estado. No ano passado, a gente viu isso nas manifestações na USP, enfim, vários outros lugares em que os estudantes se mobilizaram. E nós da UNE apoiamos, participamos e vamos seguir nessa mobilização pacífica para envolver, inclusive, o conjunto da cidade e do Estado por uma política de transporte eficiente e de qualidade para o conjunto da nossa população. E que nós, voltando agora a Goiânia, no Congresso, nós vimos ali jovens bem expressivos, atuantes, mostrando sua força, o seu desejo por lutar por aquilo que acreditam. Você acredita que os jovens hoje estão mais atuantes politicamente? Eu acredito que sim. Inclusive, eu acredito que hoje a UNE é maior do que era 10 anos atrás ou mesmo 50 anos atrás. É claro que hoje as formas de organização da juventude são mais diversas do que eram antigamente. Antigamente você tinha um inimigo em comum para se combater e um aparato de repressão muito grande contra os movimentos sociais. Hoje as possibilidades são maiores, então os jovens se mobilizam para lutar por melhorias para o meio ambiente, para lutar contra a homofobia, contra o machismo, e todos esses jovens se encontram na União Nacional dos Estudantes, que também abraça todas essas causas. Como eu tinha falado antes, nesse último congresso da UNE, que foi o maior congresso que a gente organizou desde 2005, a gente teve a possibilidade de 98% das instituições de ensino superior terem estudantes participando do congresso da UNE. E foram cerca de 2 milhões de estudantes que votaram na universidade para que esse congresso acontecesse. O que só mostra a vitalidade e a combatividade do movimento estudantil, que segue firme, forte e altivo. E eu acho que a gente ainda vai ter condições de contribuir muito nos próximos meses e nos próximos anos para garantir que o nosso país siga avançando no caminho das mudanças. Vicky, nós queremos agradecer a sua participação aqui hoje, esse tempo que passou junto conosco aqui no seu jornal, foi muito gratificante. Muito obrigado e sucesso à frente da UNE. Tá, muito obrigada também para todo mundo.